Nos dias de hoje, com tantas igrejas, tantas placas, tantos púlpitos, como saber se uma igreja é realmente fiel a Deus? Será que onde há multidão, há verdade? Será que onde há louvores, há fidelidade? Será que onde há choros e lágrimas, há verdadeiramente corações contritos e arrependidos? No vídeo de hoje vamos apresentar biblicamente 10 elementos cruciais para identificar uma igreja fiel ao Senhor. O perigo da aparência. Muitos são enganados pela aparência. Igrejas cheias, cultos animados, discursos motivacionais. Mas será que Deus está presente ali? Será que há fidelidade no culto? Será que Deus tem recebido o culto prestado como aroma suave? Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isaías capítulo 29, versículo 13. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 10 elementos de uma igreja fiel. 1. Cristo é o centro de tudo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Jesus Cristo deve ser o centro da igreja e, assim, na sua exaltação, o Deus Pai que o envia será exaltado e o Deus Espírito Santo que aplica a obra da salvação, garantida por Jesus Cristo, na vida dos eleitos, também será. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo um único Deus, atua em perfeita consonância, de forma que no conselho de sua vontade, conforme as Escrituras, aprove a Jesus Cristo ser o cabeça da igreja. Se Cristo não é o centro da pregação, da adoração e da comunhão, algo está profundamente errado. 2. Fidelidade às Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. As Escrituras Sagradas são a revelação especial de Deus e nelas contém as palavras de vida, que nos ensina a viver para a glória de Deus. Uma igreja fiel prega a palavra como autoridade final, sem distorcê-la. 3. Evangelho claro e puro. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O verdadeiro evangelho chama pecadores ao arrependimento, em Jesus Cristo. Uma igreja fiel fala do pecado, da condição do pecador, da cruz, da necessidade de arrependimento, da graça de Deus e da salvação em Jesus Cristo. 4. Administração da disciplina eclesiástica. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17. A disciplina eclesiástica revela o amor, zelo e cuidado de Deus para com sua igreja, de forma a limpar as feridas e chagas existentes. Uma igreja fiel administra e aplica a disciplina eclesiástica, zelando pela santidade do corpo de Cristo. 5. Liderança piedosa e bíblica. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 8. Sugerimos a leitura completa do capítulo. Os oficiais da igreja, pastores, presbíteros e diáconos, devem ser homens piedosos. Assista o nosso vídeo sobre piedade cristã. Que, apesar de pecadores, são tementes a Deus e exercem a liderança de forma fiel. Uma igreja fiel é constituída de pastores, presbíteros e diáconos que, pela graça de Deus, são exemplos de fidelidade e caráter cristão, apesar de serem pecadores. Não empresários ou celebridades que buscam glória para si mesmos. Para produzirmos mais conteúdos como esses, precisamos do seu apoio. Se você tem gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e comentar, pois saberemos que o nosso projeto tem sido relevante e o YouTube divulgará esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. 6. Vida de oração e dependência de Deus.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A oração é um dos meios de graça ensinados nas Escrituras Sagradas para mantermos comunhão com Deus. Uma igreja fiel se mantém em oração e reconhece sua total dependência de Deus. 7. Pregação expositiva e doutrinária. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Uma pregação expositiva e doutrinária expõe o significado de uma passagem das Escrituras Sagradas, evidencia a sua relevância e aplica na vida dos ouvintes. Uma igreja fiel expõe fielmente as Escrituras Sagradas, sem distorções, modismos ou entretenimento. 8. Compaixão prática e cuidado mútuo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. A igreja é um corpo. Da mesma forma que os membros formam o corpo físico, assim são os irmãos que compõem a igreja, de maneira que a sua união deve revelar o vínculo fraternal e o amor que há entre eles. Uma igreja fiel exala amor genuíno entre os irmãos, dando sinal de vida espiritual autêntica e verdadeira. 9. Administração dos santos sacramentos, batismo e ceia. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26. Uma igreja fiel administra os sacramentos de forma reverente conforme a palavra. 10. Esperança escatológica centrada em Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito capítulo 2, versículo 13. A igreja fiel anseia pela volta de Cristo, não pelas promessas de um céu na terra e, sim, um céu com Cristo, na eternidade. Mordomos cristãos, a igreja não é um clube social, ela é o corpo de Cristo. Não se engane com os rudimentos e modismos de igrejas que se dizem ser cristãs. Avalie se existem elementos de fidelidade na igreja que você congrega, conforme as Escrituras. Busque viver para a glória de Deus, o adorando, servindo com fidelidade em cada área da sua vida e amando ao próximo como a si mesmo. Examine a si mesmo, ore por direcionamento e sabedoria e, acima de tudo, permaneça firme naquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Se esse tema foi relevante, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal Mordomo Cristão e ativar as notificações, pois isso ajudará a que esta mensagem tenha um alcance ainda maior e chegue àqueles que precisam ouvir e entender essa verdade.